Mateus capítulo 6. Os versículos, não vamos ler todo o texto na sequência, mas nós leremos o versículo 19 até o 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Agora o versículo 24 até o versículo 27. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Agora os versículos 33 a 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Hoje à noite queremos refletir sobre o tema O Tesouro para Apostar. E, no fundo, ele tem uma pergunta: em qual valor nós apostamos? O que hoje, para nós, vale a pena apostar? Alguém aqui nunca apostou nada? Muitas vezes é uma brincadeira de criança. A gente tem algum trato, qualquer coisa, e a gente faz uma aposta para validar, ou para dar um caráter um pouco mais forte, mais até judicial, assim. Eu aposto. E a gente, então, estipula o que a gente está disposto a apostar. Quem tem dinheiro e valores, normalmente aposta na melhor aplicação, no melhor investimento. Alguns pensam no setor imobiliário, tesouro direto, Bitcoin, que é uma novidade aí, dólar, euro. A gente tenta achar alguma coisa para evitar que o dinheiro que a gente tem não desvalorize o valor que a gente consegue juntar. E quem não tem dinheiro e valores faz o quê? Ele aposta. Tem o jogo do bicho, tem cassinos online, telecena, time mania, tem várias opções. Quem tem muito, ele aplica sim para tentar valorizar ou tentar render. Quem não tem, ele tenta de alguma forma achar um jeito para conseguir algum valor. E Jesus ele diz aqui no versículo 21, onde está o tesouro, ali está também o coração. A partir daquilo que nós estamos convencidos que faz sentido, que dá valor para a nossa vida, ali nós concentramos nossa atenção, ali está o nosso coração e isso nos move. Pode ser uma coisa certa, mas pode ser também uma coisa errada. E Jesus ele tenta no Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, trazer essa visão, essa percepção para o público que o ouve. Nós estamos dividindo em algumas partes esses capítulos, porque eles seriam longos para apenas uma mensagem ou uma pregação. Mas eu queria sempre de novo
retomar esse incentivo para nós lermos o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos numa sequência. E olharmos como Jesus ele faz essa abordagem propriamente do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aquilo que era o povo de Israel, agora o que ele traz na presença dele, no ensino dele, como o reino de Deus. É uma sequência, é um conjunto. Por isso, Jesus ele tinha essa característica. Ele corria, ele ensinava, ele pregava, se colocando do lado das pessoas, enquanto isso ele curava, fazia terapia das pessoas para que elas pudessem encontrar a direção para a sua vida. Jesus, além de ensino, ele diz que na pessoa dele, como rei, como filho de Deus, ele traz a presença do reino dele. E nós podemos nos tornar parte. Não vivemos apenas nesse mundo aqui de uma forma que o tempo vai passando. Deus nos convida para nós fazermos parte do reino dele. Sermos, muitas pessoas usam essa afirmação e nem sempre é compreendida dessa forma, mas podemos nos tornar filhos de Deus, filhos do reino e herdeiros do reino. Vejam como Deus, ele se torna pessoal, ele se torna próximo, ele quer nos envolver com o amor dele, com o reino dele, para nós sermos parte dele. A irmã Sônia falou na introdução, na saudação, que Deus ele é o mais interessado para nós podermos viver uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, uma vida que vale a pena a gente viver cada dia, cada hora. E Jesus ele trouxe esse reino. Ele também diz que não é de uma forma automática ter e viver o reino. Ele então traz essa compreensão dos mandamentos, que são referências, bases a serem seguidas. A gente percebe pessoas que conhecem os mandamentos, principalmente quando, novamente assim, existe aquele buscar. Elas dizem, se as pessoas ouvissem, aprendessem e praticassem só os 10 mandamentos, como estão resumidos em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5 e 6, e também aqui no Sermão do Monte, a vida das pessoas, as famílias, as sociedades, a sociedade ela seria diferente. E Deus ele quer que nossa vida tenha valor. E daí ele fala da espiritualidade, que nós vimos na semana passada, a generosidade, a fé, a oração, a obediência à palavra de Deus. Não adianta saber, precisa obedecer pronta, livremente e de todo o coração. E Jesus agora, no nosso texto que nós lemos, ele nos convida a nós conhecermos o tesouro, no qual vale a pena apostar e investir. Ele é diferente do que tesouros da capitalização. Dá para fazer alguns paralelos, mas ele tenta colocar isso de uma forma para a gente compreender essa diferença. Jesus ele conta as parábolas, talvez numa outra mensagem com certeza, mas numa sequência, nós vamos olhar as parábolas. Jesus ele fala numa parábola que o reino de Deus é que nem um tesouro que alguém trabalhando no campo encontrou. Ele vende tudo que ele tem, compra aquele campo só para ter o tesouro. E esse tesouro, o reino de Deus, ele é algo tão precioso que ele vale tudo ou mais de tudo aquilo que a gente tem. E isso às vezes é difícil de compreender. Porque principalmente nós, aquilo que conseguimos pegar com as nossas mãos e manipular, isso a gente sabe o que é. Mas agora o reino de Deus nem sempre a gente vê. E nós muito menos conseguimos manipular. Mas Deus ele quer nos envolver, quer nos dar esse reino que é o seu amor,
que é a fé, que é a esperança. E o reino de Deus, ele se torna propriedade a partir do momento quando nós vivemos, colocando em prática os mandamentos, obedecendo a eles. Quando nós vivemos o reino, na convivência, no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, ali nós percebemos realmente o reino de Deus é diferente do que esse mundo. Esse tesouro, o reino de Deus, no qual nós podemos apostar e investir, Jesus ele diz aqui duas coisas. Uma delas é uma negativa e a outra é uma positiva. É o positivo. Ele diz primeiramente: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Essa é a negativa. Não acumular. Quem acumula é banco, né? Mas às vezes a gente é um pouco de banco também, porque nós também precisamos acumular, né? Mas o que Jesus tenta dizer aqui é justamente essa percepção, essa visão dessa diferença. Que tudo que nós temos aqui, precisamos para a nossa vida, nós precisamos enquanto nós estamos aqui. E um dia, quando nós partirmos daqui, nós não levaremos nada. E o que vai ser da nossa vida? Ali nós percebemos a diferença que o reino de Deus, ele é presente hoje, mas ele é presente também para a eternidade. Quando nós deixarmos tudo aqui, nós vamos poder saber que Deus preparou para nós a eternidade, o reino dele. Enquanto vivemos aqui, o que Deus nos confia é um pequeno sabor, gosto que a gente pode ter para saber que a grandiosidade do reino que Deus tem para nos dar hoje e para a eternidade é muito melhor e muito mais. Isso nós descobrimos quando nós buscamos a Deus. E a positiva que Jesus então diz no versículo 20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Ali realmente não existe desvalorização. Jesus, quando ele diz aqui, o reino de Deus, não é que a gente se senta numa cadeira confortável de braços cruzados e não faz nada. Isso seria a atitude de um preguiçoso. Vejam o que Salomão diz em Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olhe os seus caminhos e ser sábio. Vejam que só olhar para a natureza, para uma formiga, já dá para aprender. Deus ele não quer preguiçosos, nem na igreja. A irmã Sônia falou de nós podermos servir, viver o reino, sermos uma igreja que serve, não apenas uma igreja que é servida, não sermos preguiçosos. Provérbios 21:25, Salomão ainda diz: o desejo do preguiçoso o mata, mas as suas mãos, porque as suas mãos recusam trabalhar. O desejo do preguiçoso mata, mas porque as suas mãos se recusam a trabalhar. 2 provérbios de Salomão, poderíamos olhar mais provérbios, mas a Bíblia, ela sempre convida para que uma pessoa viva de uma forma autêntica, tenha projeto de vida, seja alguém empenhada, não perca a sua cabeça apenas se atendo nas coisas que se veem, mas que busquem o reino com sabedoria. Paulo, em 2 Tessalonicenses 3, versículos 11 e 10, ele diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. É uma palavra que o Paulo olha para a comunidade de Tessalonicenses, porque eles achavam assim, bom, se Jesus vai voltar, para que eu vou estar ocupado e me empenhando?
E eles achavam que até Jesus voltar, se ele voltar meio logo, então nós temos o suficiente. E o Paulo, ele aqui faz com que essas pessoas acomodadas levantem. E o reino de Deus é justamente isso, de ser diferente, de fazer diferença. Agora vejam o que o Paulo diz em 1 Timóteo 6, 6 a 10. Aliás, eu vou ler primeiro o 7 até o 10 e depois o versículo 6. Versículo 7, 1 Timóteo 6. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E daí o versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Eu acredito que quando Jesus ele fala aqui do tesouro para investir, no qual a gente pode apostar, ele tenta olhar para dois extremos, de pessoas que só correm e acham que tudo depende delas. Precisam correr atrás das coisas. Eclesiastes diz que é que nem correr atrás do vento. Outro lado, outro extremo, ele olha assim, existem pessoas que acham que tudo vem pronto. Vivem uma vida acomodada, uma vida que não levantam para fazer alguma coisa. E esses dois extremos, aqui, nós percebemos que, por um lado, a preguiça sempre tem alguém que precisa trabalhar por ele. A avareza, a ganância, sempre tem alguém sendo explorado, que sofre na miséria que não é nem a pobreza. E Jesus ele ensina aqui o caminho do reino. Ele diz assim, não apenas acumulem. Ele diz aqui, riquezas não é o problema. Agora se torna um problema quando a pessoa ama a riqueza, seja ela muito ou pouca. Seja em querer grandes investimentos, ou seja, cair na armadilha de apostas, que também é um vício, o jogo, para achar que vamos ganhar uma fortuna e isso vai resolver os nossos problemas. Jesus, ele diz aqui, nós vamos ver isso também no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ele diz aqui que o tesouro não é aquilo que a gente tem e aquilo que a gente acumula. Isso é dádiva de Deus. Isso a gente deve administrar. Isso é para ser bênção para nós e também para outras pessoas. Por exemplo, se a gente olhar para empresas, empreendedores, grandes empresas, elas têm grandes faturamentos. Mas quantas pessoas são ajudadas através de alguém? Agora, quando se vê só a riqueza, muitas vezes quem trabalha é explorado. E Jesus ele quer justamente ajudar para que o centro seja Deus mesmo, seja o reino de Deus, os valores do reino, e de sabermos que nós dependemos de Deus, é Ele quem nos abençoa. O caminho que Jesus ensina, num segundo momento, é perceber a diferença de estar no mundo e ser do mundo. Buscar o reino de Deus, o tesouro, apostar nele, investir nele, é o melhor investimento e para a eternidade. É perceber a diferença que no mundo que nós vivemos, Ele quer nos mostrar e pensar de que nós estamos garantidos com aquilo que a gente tem ou consegue juntar. E muitas pessoas desesperam quando de uma hora para outra perdem
tudo o que tem. E uma terceira coisa, de sempre poder ver o outro. O tesouro do reino de Deus é não se isolar, mas é em poder estar juntos, caminhar juntos. Eu acredito que esse tesouro do qual Jesus fala, o melhor lugar para vivê-lo, começa na família, onde nós cultivamos o reino, a palavra, a oração, o estar juntos, o construir juntos. E o melhor lugar é na igreja. Por isso nós estamos aqui. Por causa do reino de Deus. E quando nós saímos, nós levamos o reino junto, lá onde nós estamos no nosso dia a dia. Então, o tesouro no reino de Deus é não apenas pensar em acumular, mas é pensar em juntar tesouros no céu. Quer dizer, buscar para a nossa vida os valores da justiça, da integridade, do reino de Deus, resumidos nos mandamentos. Segundo o valor que Jesus mostra aqui desse tesouro, ele fala nos versículos 22 até o 23. Ele diz assim que quem tem o reino e vive o reino, a gente vê isso nos olhos, porque os olhos eles transmitem aquilo que está dentro do coração, e o corpo, o jeito da pessoa ser, também mostra essa realidade. Não existe o exagero, existe aquela comunicação. Ele fala aqui de uma forma assim que os olhos comunicam, resplandecem, o corpo, ele também reflete o tesouro que a pessoa tem dentro dela. E daí ele fala também do contrário, ele diz assim, para quem tem as trevas dentro de si, a amargura, a ganância, a avareza, a soberba, os seus olhos comunicam isso, o seu corpo comunica isso, ela transmite isso, ela vive isso, impõe medo, impõe as coisas de um jeito que precisa ser conforme o pensamento dela. A luz, ela transmite o contentamento, a alegria, o bem-estar. Agora, as trevas comunicam a ganância, a ambição, isso vem pelos olhos. Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 2, ele diz assim, os gananciosos, eles pensam e planejam durante o dia, quando amanhecem, eles saem com os olhos como que queimando para conseguir executar aquilo que pensam. E imaginam e maquinam o mal, acham que está no poder de suas mãos, cobiçam o que é dos outros, tomam as casas dos pobres, fazem violência e tiram o que principalmente o necessitado e o pobre têm. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, é a comunidade de Laodiceia. Essa comunidade era muito marcante, impactante. Era uma comunidade rica, porque Laodiceia era uma cidade rica. Eles tinham ali tecelagem, pinturas, tinham também águas medicinais. Era uma cidade muito próspera. Inclusive, numa catástrofe que eles sofreram, eles se recusaram à ajuda do Império Romano, que seria a ajuda do governo. No entanto, também era uma comunidade que tinha uma visão muito curta. Era uma igreja que talvez nem o reino não tinha, não perceberam que ainda tinham algumas práticas. E o versículo 18 diz, comprem, arrumem colírio para vocês, para poderem enxergar a realidade que vocês vivem, achando que tem, mas na verdade falta o essencial. Laodiceia era uma comunidade orgulhosa pelo que tinham e eles ostentavam que não veriam a
carência. Então, Jesus diz, quando temos o reino, nossos olhos, nossa vida, nosso ser, nosso corpo, tudo comunica. É diferente de uma pessoa que simplesmente vive ou que vive a sua ambição de vida. Eu li um pensamento há muito tempo atrás, foi numa revista das Seleções, e um tempo depois eu encontrei esse pensamento atribuído ao evangelista americano Billy Graham. Ele diz, se alguém perde uma fortuna, não perde nada. Se perde a saúde, perde um pouco. Se perder o caráter, perde tudo. Às vezes a nossa vida, ela é movida e ela depende daquilo que a gente pode. Agora, quando a gente conhece o reino, a gente sabe que a gente pode descansar, que a gente pode compartilhar. A nossa vida, ela não é excêntrica, mas ela é de um caráter, da forma como Jesus nos ensina. Num terceiro momento, o reino de Deus, ele mostra também a questão das riquezas. No versículo 24, nós já lemos, vamos ler de novo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Ninguém ou não podeis servir a Deus e as riquezas. As riquezas sempre são uma armadilha, tanto pouco quanto muito. Sempre são. Agora a questão é se nós somos dominados ou nos deixamos dominar pela riqueza, ambição, orgulho, avareza de sempre querer mais, ou a riqueza ela nos serve de que nós, aquilo que nós temos, está a serviço, porque nós recebemos de Deus em gratidão, e através do que recebemos, nós queremos ser generosos. Isso também reflete a nossa motivação para o trabalho. Tem pessoas que trabalham pela ganância, de sempre querer mais. Trabalham para pagar dívidas. Eu li isso uma vez sobre questão de finanças, generosidade. Aí eu percebi como eu estava nessa armadilha. Eu sempre comprava pensando no que eu ganhava. Quando eu ganhava meu pagamento, eu ia lá pagar as contas e às vezes nem dava. Daí estava ruim mesmo. Mas aí a sugestão era, quando nós trabalhamos, trabalhar dedicados com esse propósito, que quando nós ganhamos nossa dívida, nós agradecemos, nós dividimos esse valor, o que damos para Deus, o que damos para a oferta de gratidão, seria o dízimo, a oferta de gratidão, reservar um pouco também para, de repente, ajudar alguém que precisa, também poder separar um pouco para quando vem uma crise, e isso nos faz olhar para a nossa vida não apenas como um escravo de nós corrermos atrás daquilo que a gente sempre acha que precisa, mas de podermos viver com gratidão, dependentes de Deus, da forma como diz o Salmo 24:1, tudo pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E nós nos tornamos muitas vezes escravos daquilo que temos e daquilo que queremos, e não percebemos que isso deveria nos servir enquanto nós vivemos aqui. E poder juntar para nós tesouros no céu é justamente poder ver quem nós ajudamos, para que conheça o reino, conheça Jesus. Essa pessoa um dia vai estar com Deus na eternidade. Às vezes a gente é tomado por esse espírito de ganância, talvez a semelhança até do Nabucodonosor, quando ele disse assim, isso aqui tudo eu construí e é meu. A gente olha assim para aquele
terreno, o chão que a gente tem, para a casa que a gente tem, e a gente só vê aquilo. E é bom, eu acho que assim traz para nós também o bom-estar poder ter. Mas Deus, o reino de Deus, nos convida para nós olharmos para o céu e contemplarmos o céu. Deus não nos dá apenas um terreno, um chão e um trabalho para a gente agradecer. Ele quer que nós contemplemos tudo dele. De nós podermos olhar ao nosso redor a beleza que existe de toda a criação, dizer assim, tudo isso é de Deus. E a gente às vezes acaba olhando e não se alegrando com toda a criação de Deus. E por isso Deus nos convida a nós servirmos a Ele. E Ele é de uma forma muito simples e clara, dizendo assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós somos escravos e servimos a esse mundo, ou nós nos tornamos filhos de Deus e servimos o Deus que é o Senhor sobre todas as coisas. Nós estávamos uma vez nas férias, na praia, descansando, e daí a gente meio que desliga da agenda, da correria. E daí eu estava olhando para o mar e disse assim, para o mar, nossa, isso aqui é tudo de Deus. E eu tenho isso aqui, até a Eliana e eu compartilhamos, assim, tudo isso agora é nosso. Nós estamos aqui para compartilhar. E essa é uma visão que é do reino. De nós não nos apegarmos às coisas, mas nos apegarmos a Deus e podermos servir e seguir a Ele. O quarto e último aspecto que eu gostaria de destacar, Jesus ele nos convida para nós termos esse tesouro com confiança e gratidão. E para muitas pessoas se torna em ansiedade e preocupação. Nos versículos 25 a 34, eu acho um dos textos mais bonitos quando fala da confiança em Deus e, por outro lado, da ansiedade. Ele diz assim, por que vocês andam ansiosos, não confiam, andam com medo, se por aquilo que vocês gastam a vida de vocês, a ferrugem, a traça corroem, os ladrões roubam. Hoje a gente nem fala do ladrão, a gente fala do leão, né? Vem um leão, vem um imposto e a gente vê, parece que as coisas elas somem da mão da gente. O resultado da ansiedade deveria ser a gente poder olhar que Deus ele nos supre nossas necessidades. Vejam que Jesus começa tendo que comer, beber e vestir. Nós já temos motivos para agradecer e não viver preocupados. Então, se nós temos mais do que comer, beber e vestir, vamos agradecer, né? Mas aí a gente corre. Eu conversei com uma pessoa, ele é um produtor de leite. Daí ele disse assim, olha, há não sei quanto tempo atrás, 20 anos atrás, ele produzia 40 litros de leite por dia. E ele, 3 ou 4 dias vendendo leite, ele já fazia uma compra para uma semana. Daí passou um tempo, ele disse que 40 não eram mais suficientes, ele precisava de 100. Daí 100 já não eram mais suficiente, ele precisou de 300. E hoje ele tem por dia, acho mais que 1.000 litros. E daí assim, foi olhando para essa realidade. Não existe nada de errado. Eu acho que é tudo certo. Só que às vezes a gente percebe que nossa vida ela entra numa cadeia de ansiedade e a gente perde a perspectiva de viver. A gente perde esse tesouro que Deus quer nos dar. E Jesus ele diz assim, observem uma vez as aves do céu. Elas não ajuntam, mas sempre têm o que comer para cada dia. E quem provê é Deus. Olhem os lírios do campo. Eles em cada estação curtem a beleza, resplandecem a sua beleza. Deveriam ser, como diz ali os versículos 22 e 23, eles refletem a sua natureza
e a natureza do Criador. E daí Jesus diz, Salomão, com toda a sua riqueza, pompa, ambição que ele tinha, o cara não chegou nem perto da forma como os lírios transmitem a obra de Deus. E daí ele fala da ansiedade. Os gentios, eles vivem preocupados porque eles vivem como se não têm pai, e eles não têm pai. Agora, quem vive pela fé, quem tem o reino, sabe que nós temos um pai. Ele nos ama e ele cuida de nós. Jesus aqui, ele coloca pelo menos 4 coisas para nós vencermos a ansiedade. Primeira, a vida ela é mais do que comida, bebida, vestimenta e os tesouros ameaçados pela traça e pela ferrugem. Segundo, a ansiedade ela não acrescenta nada, diz o versículo 27. Por mais preocupado que a gente esteja, a gente não consegue, não acrescenta nada. Terceiro aspecto, de nós podermos perceber que Deus cuida das aves, dos lírios do campo, e Ele se preocupa com as nossas preocupações. O versículo 32b diz, vosso Pai sabe de tudo e muito mais do que nós precisamos. Em quarto lugar, para vencer a ansiedade, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e também as outras coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34, ele é bem importante, ele diz, cada dia tem a sua preocupação e Deus, ele provê aquilo que precisamos para amanhã. Então, diante da ansiedade, vamos aprender a olhar aquilo que existe acima de nós, ao redor de nós, como, por exemplo, observem as aves do céu, os lírios do campo. Os gentios, eles vivem preocupados. E como nós podemos enfrentar a ansiedade? Saber que a vida é mais. Deus quer nos dar vida para a gente poder viver feliz. Olhar para fora de si, olhar para fora da janela, poder se empenhar por algo que vale a pena, que é o reino de Deus. Para vencer a ansiedade, sabermos que ela não nos acrescenta nada, mas ela nos rouba. Deus cuida das aves e dos lírios, muito mais Ele cuida de nós. Nós podemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, e Ele vai prover aquilo que a gente precisa. Queria concluir dizendo que esse baú, aqui não dá para ver tão bem que é um baú, tem um coração. Nós estamos em busca sempre, a gente faz aquele selfie, aquelas fotos, né? E vejam que esse vazio está dentro de nós. E o tesouro é justamente o que Deus quer nos dar, que nos completa. É algo muito precioso, que nos ajuda justamente a nós não cairmos nessa armadilha de achar que nós precisamos acumular, enquanto Deus quer nos ajudar para nós investirmos, e investirmos para a eternidade. De sabermos que nossos olhos, nosso corpo, deveria comunicar essa gratidão, essa alegria. De nós resplandecermos que nem os passarinhos ou os lírios, ou melhor do que eles, porque podemos louvar a Deus. E de nós não permitir que esse tesouro nos seja roubado, seja lá pelo que for. E de nós podermos saber que Deus ele quer que nós sirvamos a Ele em obediência, prontamente, livremente e também de todo o coração. E Deus quer que nós andemos na confiança e não ansiosos e preocupados.